Beleza. Então agora vocês devem estar vendo aí a apresentação e está gravando. Então, vamos lá. Semana passada eu terminei a aula. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Na semana passada eu terminei a aula com esse exemplo aqui, né? Que aí a gente viu duas maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, né? De chegar nos componentes do vetor velocidade, manipulando de forma diferente os vetores aqui, né, que compõem o vetor velocidade. A gente viu que dá no mesmo, né? Essa relação entre U, W cosseno beta, V cosseno alfa, né? Então, a gente trabalhou nessas relações, né? E combinou essas relações de forma diferente e viu que o resultado é o mesmo. E aí, muito como vocês preferirem trabalhar, se quer trabalhar com a regra dos senos, dos cossenos, fazer essas projeções direto. Eu sempre prefiro essa maneira mais simples, que é mais direto. Bom, então, aí agora, o que a gente vai fazer, dando continuidade nessa análise de triângulo de velocidades, o que a gente vai fazer agora é entender por que a pá aqui, ó, então aqui está o impelidor, né, o raio interno, o raio externo, e aí a gente vê, né, que o 1, né, a velocidade linear aqui, 1, R1 ômega e R2 ômega, elas estão apontados para a direita aqui, então a velocidade angular está nessa direção aqui. Então, por que de forma geral, apesar de existirem outros ângulos, né, mas de forma geral, se vocês abrirem uma bomba centrífuga dessas que se compra aí no comércio, né, vocês vão ver que se ela girar nesse sentido aqui, né, se o ômega estiver nesse sentido, a pá ela está numa configuração que a gente chama de pá para trás. Ela tá virada, né, no ângulo, com o ângulo beta 2 menor que 90, e no sentido, vamos dizer assim, contrário, né, à rotação. Então a gente vai entender agora e fazer até uma variação, né, escrever a equação do triângulo de velocidade em função do head e da vazão, para entender por que ela é assim, né, por que essa é a configuração preferida, e o que acontece quando a gente usa a configuração de pá radial, né, quando ela é totalmente radial assim, ou o contrário, né, quando ela é para pá para frente, ou seja, se o impelidor está girando nesse sentido aqui, a pá seria assim, ó, tá? Essa seria a configuração pá para frente, aqui pá para trás e pá radial. Tá? Então, a gente vai começar aqui, ó, dessa relação entre os vetores de velocidade, né? Então, olhando aqui o triângulo de velocidade, aqui escrito da forma mais geral, né? Lembra que a gente começou vendo o vetor absoluto na saída, né? O vetor de velocidade absoluto na saída. A primeira coisa que a gente viu foi a componente normal ou radial, né? Cada livro usa um subíndice diferente aqui, e a componente tangencial, né? A gente começou analisando, inclusive, né? A gente começou analisando o que seria uma configuração de pá radial, que a saída aqui, né? O W2, ela tem esse ângulo beta 2 aqui, porque por hipótese a gente considera que o fluido ele sai na mesma, respeitando o ângulo da pá aqui, né? Ele sai tangente à pá aqui, ele entra e sai tangente. Então, a primeira hipótese que a gente tinha feito era que a pá era radial, então a gente só tinha componente, ou seja, né, o W2 estaria aqui, ó, coincidente com o VN2, tá? Essa a gente começou analisando, porque aí não tinha essa configuração, porque aí não teria as outras componentes aqui, essa soma vetorial seria mais simples. E aí, posteriormente, a gente adicionou a possibilidade do W2 ter um certo ângulo, né? Não ser radial aqui, tá? Então, essa é a configuração, vamos dizer assim, mais geral possível. O beta 2 pode estar para frente também, a gente vai ver isso, mas seria a configuração que ela não, que a velocidade W2 na saída não coincide com o VN2, né? Que seria o caso do radial. Então a gente vai começar trabalhando nessa configuração aqui. E aí a gente vai particularizar, né? Depois a gente vai particularizar para cada caso a análise de interesse que a gente quer.
Então, olha só, olhando esse triângulo de velocidade aqui, seja qual for o método que você quiser trabalhar, a gente vai chegar nessa relação, né? VT2, né, a velocidade tangencial em 2, que é a projeção aqui, ó, desse vetor, né? Então, o vetor V2 absoluto na saída é a soma vetorial do W2 com o 2, né? Então, a soma vetorial dá esse vetor V2 aqui absoluto, né? Tá? E aí o VT2 é a projeção aqui, tá? Então tá lá o VT2. Então o VT2 é o U2, né? Que é a velocidade ômega R2, né? Ômega R2 é o U2 menos W2 cosseno de beta 2, tá? Que é menos a projeção do W2 aqui na horizontal. Certo? Então, a gente fica com VT2 igual ao 2, né? Se eu identificar que o W2 também pode ser visto aqui, né? o VN2 aqui, ó, é o W2 seno de beta 2, né? Seria essa projeção aqui, né? Seria o VN2, certo? Então, W2 seno de beta 2. A gente substitui aqui o W2 por VN2 sobre seno de beta 2, tá? Vou fazer essa substituição. Então, combinando aqui cosseno com cosseno sobre seno é a cotangente, né? Então, a gente fica aqui com VT2, o 2 menos VN2 cotangente beta 2. Tá? Então, lembrando que a gente quer analisar, né, a influência desse ângulo beta 2 na energia fornecida para o fluido. Por isso que a gente está trabalhando nessas manipulações, né? Então, olha só, agora a gente pega o VT2, o 2 menos VN cotangente de beta 2 e substitui, deixa eu só chegar aqui na minha perna, substitui o VT2 aqui na nossa equação de Euler, né? A expressão de Euler, que relaciona a variação da quantidade de movimento angular, o 2VT2 sobre G, e aqui a gente assumiu, né, que um VT1 sobre G era zero, porque aí a gente maximiza a quantidade de movimento angular fornecido para o fluido. E o head, né, a altura que ele eventualmente consegue chegar, ou a perda de carga numa tubulação que essa bomba consegue fornecer, variando a quantidade de movimento angular dessa forma. Né? Então, essa foi a equação de Euler que a gente já deduziu, né, lá do teorema do transporte de Reynolds. E o head também, né, relacionado não só com a energia fornecida para o fluido, como a energia requisitada para fazer o motor elétrico, né, trabalhar e como funcionar. Tá? Bom, então, substituindo aqui, ó, aí é direto, né? O 2 ao quadrado aqui, ó, menos o 2 VN2 cotangente de beta 2, né? Menos o 2 VN2 cotangente de beta 2 sobre G. Então, temos o head, né, a energia fornecida ao fluido, em função do ângulo beta 2. Mas a gente também pode ir além e querer fazer uma expressão relacionando a vazão, que isso vai ser, a gente vai ver mais para frente, que vai ser muito conveniente fazer uma expressão relacionando head, vazão e o ângulo beta, né? Então, o que a gente vai fazer? Né? Escrever o VN2, e lembrando, né, que a vazão, isso daqui a gente viu também lá no tema do transporte de Reynolds, Professor, né? não tá gravando a sua tela mais, não. Ah, peraí, cara. Você está apresentando. Caiu nesse slide aqui? Esse slide, vocês não estão vendo nada, né? Não, só sua cara. Então, eu vou parar a apresentação e vou botar de novo. Obrigado. Vamos ver se eu volto aqui. O Davi, ó. Davi e o José Augusto falaram que tá normal lá para eles. Dá uma olhada aí, Jordan, se tem alguma coisa aí na sua máquina aí. Voltou aí, Jordan? Voltou, valeu. Beleza, beleza. Bom, aí então, né, a gente relaciona a vazão, outra consequência lá do teorema do transporte de Reynolds que a gente viu, né? O único termo, a única componente da velocidade que contribui com a vazão é a velocidade normal, é claro, né? Se você tem, lembra que o nosso volume de controle ele estava sempre circunferencial aqui, né?
Então, o termo normal é o termo que carrega massa para fora do volume de controle. Tá? O termo tangencial não carrega massa, certo? Então, por isso que a vazão, né, como sempre, tanto é que existe aquele um produto interno, né, do VDA, se vocês lembrarem lá da integral de superfície, no termo de integral de superfície, existe um produto interno integral de VDA, e isso daqui é V cosseno dA, né, que é justamente a projeção, se eu tenho um dA para fora aqui, né, e o V eventualmente está em uma direção, um ângulo θ, né, o VDA garante que eu só estou levando em conta, né, eu estou falando daquele integral de superfície, do ρ V dA. Esse daqui é o integral que aparece lá para a conservação da massa, né? Então, aqui o que a gente tem, né, seria a projeção do V em dA. Então, é o que eu estou mostrando aqui, né? A vazão, ela só vazão volumétrica aqui, né? O que seria vazão volumétrica? Metro cúbico por segundo. Então, é o πd2W, né? Seria a área vezes a altura ali do impelidor vezes o VN2. Então, essa é a vazão volumétrica e só o VN2 que está sendo levado em conta, que é o que a gente vai substituir aqui. E aqui eu só botei uma lembrança aqui, né, para a gente nunca esquecer que fisicamente o que a gente está analisando, né, é isso até que eu comentei anteriormente, a variação da quantidade de movimento angular, com energia fornecida para o fluido, com energia que o motor elétrico demanda, né, que é onde o W ponto entra em jogo aqui, e aí a gente definiu o head como esse cara, né, como W ponto dividido por M ponto G. Então, a gente partiu, né, da expressão do teorema do transporte de Reynolds para relacionar o torque de eixo com a variação da quantidade de movimento angular, e chegou aqui na expressão para o head, né, para a energia fornecida para o fluido, que também está relacionado com a energia requisitada pelo motor elétrico. Tá? Bom, só para não esquecer de onde que a gente partiu, né? Que agora a gente está trabalhando muito com essa expressão, né, do head, mas a gente partiu de uma relação de torque de eixo, né, o torque que cruza ali o volume de controle, e a variação da quantidade de movimento angular do fluido. Tá? Bom, então, a gente tem aqui uma expressão, e aí escrevendo, né, aqui eu já substituí, ó, o VN2 aqui, no VN2 da expressão do head, né? Escrevendo em função da vazão, a gente já vai ver por que isso está sendo feito, né? Então, para a gente conseguir descrever, né, o aumento do head, ou a energia fornecida para o fluido, em termos da vazão, a gente vai substituir o VN2 em termos do quê? Então, a gente tem aqui, né, a mesma expressão que a gente tinha anteriormente, mas tirando o V2 e substituindo no Q, que é a vazão, né? Tá? E aí a gente fica com essa expressão aqui. sobre G, o 2 cotangente beta 2, πd2WG vezes a vazão. E aí, o que a gente faz? Né? A gente reconhece que a gente tem, sei lá, uma constante C1 aqui e uma constante C2 multiplicando o Q, tá? Onde C1 é o ao quadrado, o 2 ao quadrado sobre G, né, que está aqui, e a constante C1 é o 2 ao quadrado sobre G, e C2, o 2 cotangente beta 2, πd2WG, tá? Então, a gente conseguiu chegar numa relação entre head e vazão, e onde o C2 aqui, ó, ele é uma função do beta 2. Tá? Então, a gente vai analisar essa expressão agora para diversos casos de variação de head, energia fornecida ao fluido, com a vazão, e como que o ângulo, né, como que esse ângulo beta 2 interfere ou influencia nessa relação. Tá? Isso que a gente vai fazer aqui. A gente está vendo aí, eu coloquei o idealmente aqui, ó, porque a gente chegou numa expressão que mostra uma variação linear do head com a vazão. Tá? Ou seja, se eventualmente eu tenho uma bomba e quero saber o head, observa, vazão é um parâmetro de projeto, né? Ou então a bomba pode ser variada de alguma forma, a gente vai ver como, e com bastante detalhe. Isso é uma informação importante de se obter, né? Tanto do sistema que a bomba está trabalhando, quanto da própria bomba. Então, a gente está dizendo que, eventualmente, isso daqui seria linear, ou para baixo, né? ou para cima, certo?
Seria uma variação linear, eventualmente constante, né? Mas a gente vai ver que não é bem assim, né? Porque existem fatores de perdas que a gente vai analisar com detalhe hoje, que fazem com que essa relação seja, na verdade, tenha uma função relativamente, vamos dizer assim, quadrática, tá? Que ela, na realidade, ela está um pouquinho para baixo assim e tem uma relação quadrática entre o head e a vazão, tá? Aqui, ó, um conceito muito importante que vai acompanhar a gente pelo resto do curso inteiro e que está lá no jargão das bombas também, né? Que é o seguinte: a constante C1 representa o head ideal. Na verdade, essa definição vale também para o head real, não só o ideal, né? Desenvolvido pela bomba para a vazão zero, que é chamado de head de Schutoff. Então, se a vazão for zero aqui, ó, a bomba ainda consegue desenvolver um certo head, que é a velocidade 2 ao quadrado, sobre G. Tá? É a velocidade U, né, que é o R ômega 2. Né? Tá? Então, é esse cara aqui ao quadrado sobre G. Então, mesmo que a vazão seja zero, uma bomba centrífuga consegue desenvolver um certo head que vai ser máximo, na verdade. Né? Observa que o termo de vazão está subtraindo aqui da constante C1. Então, na vazão zero, tanto é que eu desenhei essa curva assim, ó. Então, na verdade, aqui está errado, né? Seria para cima. Porque na vazão zero, a gente tem o máximo head possível, tá? Na verdade, depende do comportamento do beta 2. Vamos ver isso com mais calma mais para frente, tá? Então, é o head, mas enfim, é o head de Schutoff, tá? É o head quando a vazão é zero. E aí, ó, é isso que eu estava falando, né? O ângulo da curva, a inclinação, desculpa, né? A inclinação da curva head vazão depende do sinal e magnitude de C2. Então, a gente vai analisar diferentes condições, né? Diferentes casos dessa relação aqui para analisar o ângulo ali da relação head vazão, tá? Então, vamos ver aqui, né? Vamos começar do caso mais simples. Ó. O que a gente tem aqui nesse slide é o seguinte, ó. Aqui é um gráfico, um monte de informação aqui, né, meio poluído, que está mostrando o seguinte: na abscissa a gente tem a vazão e na ordenada a gente tem o head, tá? A gente tem aqui desenhado, ó, 3 configurações diferentes de impelidor, aquilo que eu estava comentando anteriormente. Pá para trás, né, backward curved seria pá para trás, né, o beta 2 menor que 90, que é o que está desenhado aqui, ó, né, é essa configuração desenhada aqui embaixo. Então aqui seria um desenhozinho, vamos dizer assim, anexo aqui do gráfico, né? Esse daqui, pegando aqui também. Não sei se fala aqui, fala tudo. Bom, enfim, só para mostrar aqui, aqui seria um anexozinho do gráfico, né? Aqui, tá? Então, o que eu estou mostrando aqui, né? Uma vista lateral do impelidor e a vista frontal, né? Ou a seção transversal ali da região do impelidor. Tá? Então, a gente está mostrando aqui, vai mostrar essa configuração radial, mas o que está desenhado aqui, e a gente vai analisar também com detalhe, é essa configuração aqui para trás, né? Porque a bomba está girando, o impelidor está girando para cá, ó, nesse sentido aqui de ômega, e a pá aqui estaria num beta 2 menor que 90, né? E aqui o triângulo de velocidade, os componentes do triângulo de velocidade, tá? Mas o que está sendo mostrado aqui, ó, seria uma configuração basicamente como essa daqui, ó, a pá radial, tá? Ela sai radial na circunferência, tá? Então esse é o comportamento da curva head vazão para uma pá que o beta 2 é igual a 90, tá? Ou seja, o beta 2 é o ângulo aqui da circunferência com a saída, né, do vetor velocidade, então aqui estaria, né, aqui 90 graus, tá? Bom, então o que a gente tem, né? As componentes ali, o valor das constantes C1 e C2, então cotangente de 90 é zero. Então, o que acontece, né? Para saída radial, então, observa uma coisa importante aqui, é o seguinte, ó, não necessariamente o impelidor vai ser radial da entrada até a saída. Basta ele ser radial na saída, né? Basta o impelidor ter essa, sei lá, deixa eu desenhar alguma coisa aqui, não sei se eu vou conseguir. Opa. E, sei lá, se por algum motivo na saída ele for radial, né, aqui ele não começa radial, mas se na saída ele é entregue de forma radial, ele vai ter esse comportamento, tá?
Então, aí, né, o que a gente tem é o beta 2 igual a 90, C2 igual a 0, então o head é constante. Ele é sempre mesmo independente da vazão, né? É o que a gente está vendo aqui, né? Então, ele é a vazão de shutoff do começo até o final. É sempre a mesma vazão, né? Que se desenvolve quando com a vazão zero, né? Certo? A vazão, o head com a vazão zero é igual ao head para qualquer vazão. Então, eu faço isso daqui, né? Isso é análise matemática, mas na verdade não é, né? Porque isso daqui também veio do triângulo de velocidade que foi construído com argumentos físicos, né? Então, mas aqui a gente está vendo porque que é constante por uma análise matemática, vamos dizer assim, né? Zerou uma cotangente, a gente só fica com uma constante aqui, né, na relação entre head e vazão, e esse valor é de fato constante. Mas vamos fazer uma análise, né, que é mais em cima do triângulo de velocidade, que é o seguinte, isso a gente vai ver aqui no triângulo de velocidade no slide para frente, ó, que o VT, nesse caso, ele é igual ao U. Então, o VT é constante. Deixa eu ir aqui um slide para frente, depois eu volto aqui. Ó. Isso é o seguinte, olha só. Esses daqui são dois triângulos de velocidade desenhados para a condição de vazão 1 aqui, né? Então, por isso que tem 1 aqui, e para a condição de vazão 2 aqui, né? Então, por isso que tem o 2. E aquilo que a gente viu anteriormente, né? Qual é o termo do triângulo de velocidade que é responsável pela vazão, né? O VN2 aqui, a velocidade normal. E nesse caso, para uma pá radial, o VN2 coincide com W2, porque o fluido sai tangente à pá na saída, né? Essa é a hipótese que a gente usa, idealmente isso acontece. Então, se eu aumento a vazão aqui, ó, do 1 para o 2, o que acontece? Essa componente VN2 aqui, né, que é o W2, aumenta, né? Então, observo que aqui a setinha eu coloquei em escala. Então, a setinha tem essa magnitude na vazão 1 e tem uma magnitude maior na vazão 2 aqui, tá? E aí, o que acontece, né? O 2 aqui, ele varia, certo? Então, assumindo que a rotação é a mesma, então o 2 não varia. O V2 sobe, né? O V2 ele vai crescer, porque se eu fizer a soma vetorial do W2 com o 2 na condição de vazão 1, vai dar essa velocidade absoluta aqui, né? Vai resultar nessa velocidade absoluta. E se eu fizer essa composição com a vazão maior, a velocidade absoluta vai aumentar. Mas o que acontece? A velocidade tangencial não varia, porque no caso da pá radial, a velocidade tangencial ela coincide com a velocidade de rotação da bomba aqui, ó, o 2 é VT2, e vai continuar a mesma. Por mais que suba aqui, ó, o VT2 continua o mesmo, porque o 2 não variou, a gente só variou a vazão. Por exemplo, a gente pode variar a vazão sem dar rotação, né? Aumentar a espessura do período, né? Aumentar a alturazinha ali dele, tá? Então, eu estou falando aqui, ó, voltei um slide agora. Como o VT igual a 1, né, velocidade constante igual a U, desculpa, né, como a velocidade tangencial é igual a U, a velocidade tangencial é constante porque o U é constante por causa daquelas projeções que a gente viu anteriormente ali, né? Como o VT, né, é o único responsável pela variação da quantidade de movimento angular, o torque não varia. Então, é por isso que o head não varia, tá? Certo? Isso aí é uma análise física, vamos dizer assim, né, que eu chamei assim. Tá? Então, essa é a característica da curva head vazão, uma bomba de pá com saída radial, tá? Com beta 2 igual a 90, beleza? Agora, vamos analisar o que acontece com a bomba com a pá para trás. O pessoal normalmente pode chamar isso de PPT, para trás, e aqui PPF, pá para frente. Então, vamos ver qual é o comportamento, né? Fazer a mesma análise. Comecei com a radial, que a radial é um pouco mais simples, né? Tem menos componente ali no vetor, no triângulo de velocidade. Agora, vamos ver aqui na configuração pá para trás, o que acontece, né? Quando a gente tem as pás viradas para trás, né, o beta 2 é menor que zero, então a cotangente de beta 2 vai ser maior que zero. Tá? Então, esse termo C2Q, como ele é maior que zero, à medida que a vazão aumenta, vai subtrair, né? Eu vou subtraindo do C1 uma quantidade cada vez maior, à medida que aumenta.
Então, o H decresce de forma linear à medida que a vazão aumenta. Então, de novo, né, mesmo por mais que isso tenha vindo de um triângulo de velocidade que a gente construiu com argumentos físicos, essa análise aqui ela é puramente matemática, vamos dizer assim, né? Então, dá para a gente trabalhar um pouco no triângulo de velocidade. Então, isso tudo aqui, todos esses tópicos aqui estão se relacionando com o triângulo de velocidade. Então, deixa eu passar o slide, depois eu volto aqui. Ó. Então, eu estou falando aqui ó, que a velocidade tangencial aumenta à medida que a vazão aumenta. Então, vamos ver por que isso no triângulo de velocidade aqui. É o seguinte, né? Passei um slide aqui, ó, e aí o que acontece? Eu tenho aqui essa vazão, né, Vn2, e esse triângulo de velocidade aqui é equivalente a esse ponto 1 aqui, né, numa certa vazão, tá certo? Então, a gente tem essa certa velocidade normal aqui, né? E aí, o que eu fiz do 1 para o 2, né? Eu mantive o beta 2, porque eu estou assumindo, né, que eu estou na mesma bomba, variando a vazão. Então, eu mantive o beta 2, e o 2 foi constante também aqui, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu só mudei aqui ó, a magnitude do Vn2, né? Mas quando eu aumento a magnitude do Vn2, ele puxa todos esses triângulos para cima, mantendo o 2 constante aqui, né? O 2 não varia, mas o W2 sobe também, né? A velocidade relativa com que o escoamento sai do impelidor vai variar porque a vazão aumentou. Então, olha só que interessante, né? A gente tinha uma soma vetorial aqui, ó, do W2. Então, esse vetorzinho, essa linha pontilhada seria paralela aqui ao U2, e essa linha pontilhada aqui, ó, seria paralela ao W2 aqui. Então, essa é a soma vetorial, né? Do W2 com 2, resultando no V2 aqui. Então, a projeção na horizontal fornece o VT2, que é o responsável pelo torque ali, né, pela variação da quantidade de movimento angular do fluido, que é o responsável pelo torque, que é o que o torque influencia ali, né, ou a energia fornecida ao fluido, tá? O torque de eixo, né? Bom, então, à medida que eu aumento a vazão, a soma vetorial, né, no caso da pá para trás, ela vai se aproximando aqui, ó, da componente normal, e a componente tangencial vai diminuindo aqui, tá vendo? Então, eu tinha esse VT2 aqui com a vazão baixa, e esse VT2 menor quando a vazão aumenta. Então, por isso que, do ponto de vista, vamos dizer assim, né, do triângulo de velocidade, né, o head ele vai diminuindo à medida que a vazão aumenta, tá? Que é a mesma coisa que a gente obteve, né, a mesma conclusão que a gente obteve fazendo essa análise aqui, vamos dizer assim, matemática, né, em função dessas quantidades que surgiram do triângulo de velocidade, né, essa cotangente é maior que zero, então à medida que a vazão aumenta, esse cara vai ficando menor. Quer dizer, esse termo vai ficando maior e o termo de energia fornecida ao fluido vai diminuindo, tá? Certo? Então, isso é o que acontece quando a gente tem a configuração pá para trás, né? A variação da vazão, né? Como que a vazão se relaciona com o head quando a gente tem a configuração pá para trás, tá? E agora, o que a gente vai ver é o contrário, né? Seria essa configuração aqui, ó, pá para frente. Seria essa pá aqui estar para cá, né? Certo? Então, a gente não teria essa componente assim, o beta 2 seria maior que zero aqui, né? Tá? Beta 2, desculpa, maior que 90. E aí a gente teria outra, o 2 aqui o mesmo, né? R ômega 2. E a gente teria aqui uma componente aqui de velocidade desse tangente, que é o beta 2, né? V2. E a soma vetorial, né? A gente teria que fazer a soma vetorial aqui desses dois caras, tá? Então, vamos ver como é que isso acontece, nesse caso de pá para frente. Então, nesse caso, ó, o beta 2 é maior que zero e o C2 fica menor que zero. Então, esse cara aqui fica menor que zero, né? E aí, com esse sinal de menos, à medida que a vazão aumenta, esse termo todo soma, né? Na verdade, porque esse cara é menor que zero, com esse sinal de menos, na verdade, você vai somando C1 mais C2 vezes Q. Então, C2 vezes Q vai ser adicionado e o head aumenta linearmente à medida que a vazão aumenta para a configuração pá para frente, tá? Então, por isso que aqui, né, o gráfico aqui, ó,
ele está aumentando na configuração pá para frente, né? De forma linear, ideal, a gente vai de novo, né, repetindo aqui, a gente vai ver que isso, na verdade, não é linear, mas tudo bem, só agora numa primeira análise é importante, assim, só para a gente simplificar a análise, né? Tá? Então, e aí, né, olhando o triângulo de velocidade, analisando agora o triângulo de velocidade, o que a gente observa? Ó, na configuração pá para frente, né, o beta 2 aqui, ele é maior que 90, né? Então, o que acontece? Ó? Eu tenho aqui o VN2 novo, né, que representa uma certa vazão na condição 1, e o VN2 que representa uma certa vazão na condição. Observa que o vetor é maior aqui, né? Tá? Então, porque eu aumentei a vazão, mantive o U2 constante, como se a velocidade de rotação da bomba não estivesse variando. E a soma vetorial agora, né, do W2 com o 2, ó, que são essas linhas tracejadas aqui com traço um pouquinho mais longo, e a linha tracejada com traço curtinho é da projeção aqui, né? Tá? Então, essas linhas tracejadas longas aqui, ó, estão mostrando a soma vetorial de W2, né, que é a velocidade relativa na saída, com o 2, que é a velocidade linear ali na ponta do impelidor, tá? Fornecendo o V2. Aí o que a gente precisa? Projetar o V2 na horizontal para achar o VT2. Observa, né, que quando eu aumento a vazão, indo dessa condição para essa condição, o VT2 aumenta. Então, por isso que eu estou aumentando, né, de forma linear aqui a vazão à medida, o head à medida que a vazão aumenta. Tá? Certo? Aí, né, a questão é a seguinte, a gente fez essa análise, espero que vocês tenham se convencido, né, por essa análise do triângulo de velocidades e por essa análise vamos dizer assim, matemática, vamos colocar assim, né? Mas a questão é a seguinte, a gente viu uma questão interessante, né? Que essa configuração pá para frente aqui, a princípio a gente diria, não, beleza, ela é melhor. Se eu aumento a vazão, aumento o head, é ela que a gente vai. Mas vamos ver que, na verdade, existem outras... e, na verdade, análise de projetos de engenharia, né, no dia a dia profissional de vocês vão ver isso. Existem critérios econômicos, critérios técnicos, um monte de coisa, né? Critério de, até mesmo na hora de se desenvolver um produto ou selecionar um projeto, você tem que pensar na questão do que a empresa eventualmente tem naquele momento armazenado, vamos dizer assim, né? Às vezes vamos supor, a gente está fazendo toda essa análise aqui de máquinas de fluxo, né? Então a gente aprende lá a dimensionar uma bomba. E aí você chega para o seu chefe lá e fala que a melhor bomba é um determinado modelo de fabricante. E se ele falar para você que na empresa que você trabalha tem uma bomba parecida, mas que já está disponível no almoxarifado da empresa, eventualmente vocês vão trabalhar com uma bomba que não é ideal, entendeu? Então, projeto de engenharia tem vários aspectos, assim, né? Então, quem for trabalhar em empresa grande, né, às vezes quer, não sei, propor uma melhora de algum produto, né? Então, às vezes, a capacidade fabril, né? Então, às vezes, todo o processo de fabricação já está adaptado para uma certa condição de fabricação e uma eventual melhoria teria que implicar em compra de máquina nova e coisa assim. Então, eu já passei por isso e sei que a coisa... projeto de engenharia, a coisa pode ser bem complicada. Então, a mesma coisa vale aqui para a gente, porque a gente está estudando agora. A gente viu essa questão da variação do head e vazão, mas a gente não pode simplesmente parar a nossa análise aqui nessa questão, né? Existem outros aspectos por trás do projeto de impelidor que tem que ser analisado, que é o que a gente vai fazer agora. A gente não pode só olhar o head, a curva head vazão e falar, não, beleza, é com isso que a gente vai. Então vamos ver agora como que a potência se comporta à medida que a vazão varia, né? A gente viu o head, agora eu quero ver a potência. A gente vê uma coisa que vai ser, que pode eventualmente não justificar o uso das pás para frente. Então, voltando no tempo aqui, ó, se vocês se lembrarem, ó, quando a gente fez toda essa análise lá atrás, a gente ainda estava falando
demonstrando o teorema do transporte de Reynolds, mostrando a relação entre torque e variação de quantidade angular. Aí a gente chegou aqui, ó, e fez essa... a gente arbitrariamente, né, definiu o head como a vazão, como a potência, né, que é joule por segundo, dividido pela vazão mássica, vezes a aceleração local da gravidade. Tá? Então, a gente pode relacionar a potência com head, a vazão mássica e a aceleração local da gravidade. Então, a energia fornecida para o fluido, ela está relacionada com a variação da quantidade de movimento angular, mas também se relaciona com a potência de eixo ali que cruza o volume de controle. Tá? Então, essas duas igualdades aqui sempre valem, a gente vai usar elas direto no nosso curso. Mas, para a gente pode olhar aqui, ó, a variação da quantidade de movimento angular para o head fornecido, vamos dizer assim, né? Quanto que a variação do movimento angular, ao passar pelo impelidor, fornece energia para o fluido, e também quanto que essa energia fornecida para o fluido demanda de potência de acionamento de eixo. Tá? Então, essas duas relações estão sempre válidas, a gente vai usá-las direto, né? Então, é o que a gente vai fazer aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Lembra que a gente definiu isso de forma... foi uma definição, né, que a gente usou lá atrás e carregou e está trabalhando com ela ao longo de todo o curso, tá? Então, a potência de eixo ali, né, o WM, sei lá, mecânico, se você quiser, né, a potência de eixo, o torque mecânico que cruza a fronteira do volume de controle, é o head, a energia fornecida para o fluido, vezes a vazão mássica, vezes a aceleração local da gravidade, tá? Bom, mas a vazão mássica é a vazão volumétrica, né, vezes a massa específica. Então, o que a gente pode escrever aqui, né? Que a potência de eixo ali, que atravessa o volume de controle, substituindo o M ponto ali, né? O head, ρ, vazão volumétrica vezes G. Mas a gente definiu agora, acabamos de escrever isso daqui, ó. Começamos a aula demonstrando como que a gente chega nesse cara aqui a partir do triângulo de velocidade, né? Então, o head é o C1, né? Ou melhor, né? A relação do head, da energia fornecida para o fluido, com a vazão. E aqui dentro, né, do C2, a gente tem um cara que depende do beta 2, tá? Então, juntando todo mundo, a gente fica com uma relação entre a potência, a vazão, e a gente observa que a potência varia agora, ó, com a vazão ao quadrado, e esse termo C2 aqui, que é a função do beta 2, tá? Então, vamos analisar agora o comportamento da potência, né? Isso que eu falei anteriormente aqui, ó, no slide anterior, né? Como que a potência de eixo, né, se comporta com a vazão. Tá? Então, é isso que a gente quer fazer agora. A gente viu o head vazão, que está aqui, né? O resumo de tudo que a gente viu até agora na aula está aqui nesse gráfico. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para a potência variando com a vazão. Tá? E aí, olha só que interessante, ó. Se a gente tiver com uma configuração pá para frente, se a gente tiver aqui, ó, se esse cara aqui, vou pegar uma cor parecida aqui, ó, se esse cara aqui, né, essa configuração pá para frente está aqui, né, a configuração pá para trás é essa daqui, que tá representada ali já, desenhada aqui, ó. E o radial seria a saída radial ali, tá? Então, olha só, a configuração pá para frente, beta 2 maior que 90, fornece, de fato, um head muito grande, quer dizer, fornece um head que aumenta à medida que a vazão aumenta. Mas o problema é que a potência que se demanda do acionamento lá, do eixo, né, ou do motor elétrico, ele varia de forma quadrática. Então, ele tem esse formato aqui, que eventualmente pode se tornar descontrolado em algum momento. O beta 2, ele tem uma relação linear, né? Esse cara aqui vai embora, né? A vazão, W ponto... sim, desculpa. Então tá, esse cara aqui que na verdade... esse cara aqui que zera. Esse cara aqui fica igual a zero, né? Porque ele depende do beta, tá? Então fica uma relação linear, tá certo? Então é isso, né? Então para o beta 2 igual a 90, a gente fica com C1 gama Q, né? Que é linear, né? Então o coeficiente angular seria esse cara aqui, tá? E para o beta 2 menor que 90, a gente tem, eventualmente, um limite
que a gente consegue fornecer de head. Por quê? É o que a gente viu, né? A energia fornecida para o fluido vai diminuindo e a energia demandada do acionamento diminui também, porque o VT vai caindo. Lembra que a gente lá no triângulo de velocidade? Deixa eu voltar aqui. Era esse caso aqui. Ó. Aqui. O beta 2 menor que 90, a velocidade tangencial vai diminuindo. O beta 2 maior que 90, a velocidade tangencial vai aumentando. Tá? E aí o que acontece é que, como a potência, né, como a gente mostrou que a potência depende da vazão ao quadrado, essas influências se tornam mais críticas aqui, né, para a potência de acionamento. Né? Olhando aqui agora para a potência demandada lá pelo acionamento, pelo motor elétrico. Tá? Então, o que a gente tem para a configuração pá para trás é um comportamento mais suave. Tá? Então, para o beta 2 menor que 90, à medida que a vazão aumenta, a gente tem um comportamento mais suave. Então, a gente consegue definir ou ter um certo grau de... Observa que uma variaçãozinha aqui grande de vazão não fornece uma variação grande de potência. E, por outro lado, né, se eu tiver para trás, uma variação pequenininha de vazão, eventualmente pode demandar uma potência enorme de acionamento. Né? A gente pode ter um problema de queima de motor, coisa desse tipo. Tá? Então, de forma geral, a gente tem uma preferência por essa configuração, principalmente por causa dessa questão da potência demandada do acionamento. Tá? E aí, a outra questão, né, tem não só essa questão do comportamento mais suave aqui dessa curva, para a mesma vazão, então aqui ó, eu estou colocando o triângulo de velocidade para uma configuração pá para trás e a configuração pá para frente. Né? Aqui esse triângulo de velocidade, pá para frente, e aqui pá para trás. Eu posso ir em cima, deixa eu dar a volta aqui. Tá? Aí o que acontece? Olha só. Aí eu estou na mesma condição de vazão, né? Considerei o mesmo VN2 aqui para os dois. Olha só, o triângulo e o mesmo o 2 aqui. Tá? Na configuração pá para trás, a gente tem um VT2 que é menor. A gente já viu isso, né? E o VT2 aqui é maior. Então, isso pode até ser um problema relativo, né? À medida que você aumenta muito a vazão, você aumentar muito a potência, porque a gente precisaria de uma... Lembra que a maior parte da conversão de velocidade em pressão é feito na carcaça. Então, se a gente chegar num caso que uma bomba fornece uma energia muito grande, né, uma variação de quantidade de movimento angular muito grande, ou até mesmo uma componente muito grande de velocidade na saída, que é o responsável pela conversão, e aí depois a carcaça vai ser responsável pela conversão de velocidade em pressão, a gente pode precisar de uma carcaça muito grande. Então, eventualmente, a bomba, tudo bem, você desenvolve uma componente de velocidade muito grande na saída do peidor, mas depois você tem que ter uma carcaça gigantesca, e a bomba pode ser que não seja mais conveniente, né? Pode ser que ela tenha dimensões muito exageradas para fazer o mesmo trabalho que uma outra faria. Tá? Bom, então são essas questões, né? São essas questões de potência, eventualmente de uma carcaça muito larga e comprida para fazer essa conversão de velocidade em pressão. Então, isso que de forma geral, e aí tem uma outra questão que ele fala aqui, né? Que para beta maior que zero, as bombas tendem a sofrer condições instáveis no escoamento, mas tem maiores eficiências, então tudo bem, né? Aí é uma questão de... não estou condenando, né? Na verdade, isso daqui é tirado de livro texto, então não é que os livros textos condenem, mas existem aplicações que o beta 2 maior que zero é usado, mas de forma geral usa-se configuração, até o beta 2 igual a 90. Né? É a configuração preferida, não significa que ela é sempre usada, então toma cuidado, né? E a configuração radial ela é a mais simples de fabricar. Se alguém algum dia já viu uma bomba essas de piscina, né? Essas piscininhas de plástico aí, elas têm uma bombazinha que faz a filtragem aí, bem simplesinha.
E também a bomba da máquina de lavar roupa. Ela é uma configuração radial. Ela é bem parecida com aquela que eu mostrei anteriormente lá nos gráficos, né, do raio de vazão. Então ela é toda com uns impelidores aqui radiais. Se vocês abrirem uma algum dia, vocês vão ver que ela é assim. Porque ela é bem simples. Ela é bem simplesinha de ser fabricada. E, enfim, para uma aplicação doméstica como essa, né, uma bomba de piscina, bomba de lavadora de lava-roupa, né, não é exigido muita eficiência, porque o que ele, na verdade, né, o que você quer, então se a gente está aqui com a lavadora de roupa, aqui tem a parede e aqui estaria o dreno. Na verdade, o que a gente quer, né, é só fazer o fluido chegar aqui, mais ou menos uns 60 centímetros, meio metro, não é nada em termos de head muito grande, nem vazão, né? A vazão uma vazão não muito pequena, é importante para a máquina não demorar a vida inteira para ficar drenando ali e o processo de lavar roupa ser demorado. Então são vazões relativas, heads não muito altos. Então por isso que uma configuração simples desse jeito já resolve a vida para uma máquina de lavar roupa, para uma piscina, né, para uma bombazinha de piscina, tá? Então nesse caso essa configuração radial é usada, né? A configuração mais simples. Bom, então vamos fazer um exemplo aí dentro ainda do contexto, né, dos triângulos de velocidade, né, para a gente fixar esse conceito, né? Então, olha só, o impelidor de uma bomba centrífuga tem diâmetro interno de 50 milímetros, ele entra aqui, ó, um diâmetro de 50 milímetros, e o diâmetro externo de 250 milímetros. Então aqui, né, a saída, o diâmetro externo é de 250 milímetros. O ângulo da pá na entrada é 20 graus, então o beta 2 aqui, o beta 1 é 20 graus, né? E na saída 23 graus, tá? Então aqui 23 graus. O impelidor tem altura de 10 milímetros na entrada e 5 na saída. Então ele tem essa configuração aqui, né? Ele vai estreitando, né, entre a entrada e a saída. A rotação da bomba é de 1.300 RPM, então ele quer saber o ângulo, o triângulo de velocidade na entrada e na saída, com entrada radial. O que é a entrada radial, né? Aí tem que tomar cuidado com essa definição. A entrada radial, ela significa que o componente de velocidade aqui é radial, não que o ângulo do beta 1 seja igual a 90. Isso é um jargão que é usado, né? A gente já falou isso anteriormente. Mas o que é isso? É você puxar o ângulo, isso a gente viu já bastante em um momento ali do curso. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só voltar aí, dar uma olhada na aula da semana passada, né? Que é o seguinte, né? É o ângulo beta 1 e a vazão, né, e a condição de vazão aqui, que vai influenciar nessa velocidade W1 aqui, a velocidade relativa de entrada, que faça com que a soma vetorial de W1 com 1 dê uma velocidade tangencial perto de zero, ou zero, né, ou nula. Porque lembra que a variação da quantidade de movimento angular tem um termo que subtrai V1 vezes o 1, né? Então, quando a gente tem um VT1 zero, a gente maximiza a variação da quantidade de movimento angular no fluido, tá? Beleza? Então, isso que é a entrada radial, né? A gente vê que aqui, inclusive, ó, esse triângulo de velocidade está bem coerente, porque a velocidade tangencial aqui é a menor possível, né? Ele quer uma componente tangencial aqui bem pequenininha, ou nula, se possível. E, por outro lado, se a gente fizer uma projeção aqui, ó, VN2, né? E aí o VT2. O VT2 é maior. A gente está com esses ângulos aqui na saída, W2, e a condição das velocidades na saída, para fazer com que a velocidade tangencial na saída seja a maior possível, né? Tá? Então ele quer saber o triângulo de velocidade na entrada, a altura teórica, né, o head, que seria o head, né? A potência e o torque demandado por esse dispositivo. Então, aqui são os dados do problema, né? Então, para determinar o triângulo de velocidade na entrada, quais são os componentes do triângulo de velocidade, né? A velocidade 1, que é o ômega R1, a velocidade W1, que é a velocidade relativa,
e a soma vetorial desses dois caras, né? Tá? Que aí é a soma vetorial do 1 com W1, que vai fornecer o V1. Tá? Então, o componente do triângulo de velocidade mais direto para se determinar na entrada é o U1, tá? Que é a velocidade linear ali, né? Esse cara aqui, ó. Então, quem é ele, né? É ômega R, né? Ômega R1. E aí, quem é o... o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou pegando a velocidade que foi dada em RPM, 1.300 RPM, e estou passando ela, né? Então, se eu tenho aqui N ponto em RPM, para passar para radianos por segundo, eu multiplico por 2π sobre 60, né? Uma rotação tem 2π radiano e 1 minuto tem 60 segundos. Aqui eu teria essa conversão aqui, 2π e D1 sobre 2, que é o raio, né? Então, esse 2π sobre 60 aqui, ele é da conversão de radianos por segundo, de RPM para radianos por segundo. E o D1 sobre 2 aqui, ó, seria o R, né, o raio. Aí eu cortei o 2 com 2 e aí fiquei com essa expressão, tá? Certo? Beleza? Por isso que é π, aqui o certo seria 2π D1N ponto sobre 2 vezes 60, eu já simplifiquei o 2 em cima e embaixo. Então, o 1, né, é π D1N ponto, aqui em RPM, né, esse cara aqui em RPM, tá? Se fosse radianos por segundo, não precisaria fazer essa conversão. Π vezes 0,05, que é o diâmetro na entrada, 1.300, que é o RPM, né, sobre 60, então 3,4 metros por segundo. Então, definimos aqui a magnitude do 1, tá? 3,4. A relação entre o U1 e V1, né, entre esse cara daqui e o V1, a gente está assumindo entrada radial, né? A gente está assumindo que a velocidade 1, que o componente tangencial é 0, então esse cara aqui, o U1 faz 90 graus com V1 e com a velocidade normal 1. Então, a tangente de beta1, né, a tangente desse ângulo, você pode pensar assim, né, V1 é o U1 tangente de beta1, ou tangente de beta1 é cateto oposto sobre cateto adjacente, né, certo? Então, a gente tem o U1 e a gente tem o beta1, então a gente calcula quem é o V1, tá? Velocidade na entrada, a magnitude dele, 1,24 metros por segundo. E o W1 aqui, né, ele estaria aqui, ó, seria essa projeção ali, né, pela soma vetorial, então ele é o V1 ao quadrado mais o 1 ao quadrado, tá? Então tá ali, V1 ao quadrado mais o 1 ao quadrado, substituindo valores, 3,62 metros por segundo. Então eu coloquei aqui, né, todo mundo, tentei fazer em escala aqui, né, esse ângulo 20 graus, o W1 aqui, né, a velocidade relativa de entrada, a velocidade absoluta na entrada e a velocidade de rotação do impelidor, né. Aqui é o V1 e aqui é o W1. Então temos aqui o triângulo de velocidade na entrada com a velocidade tangencial nula, né, que é o que a gente, por hipótese, assumiu, tá? E aí, vamos para a saída, né? A gente pode usar a vazão para determinar o VN2, a velocidade normal 2, que é esse termo aqui, que a vazão só depende dele, né? Então, o que a gente tem aqui? A vazão ela é constante, né? πD1, B1, VN1, né? Que é a vazão na entrada, em 1, né? Que vai ser igual ao πD2, B2, VN2, aqui por causa do escoamento incompressível, né? Que é o que a gente está assumindo. A gente consegue, aí dá para fazer duas coisas, né? Ou calcula esse cara direto, que já dá, porque a gente tem todo mundo, tem o VN1, acabamos de calcular ali anteriormente, temos o B1, D1 e o π, então a gente tem como calcular a vazão, né, volumétrica. Ou a gente simplesmente trabalha nessa igualdade aqui, né? Tá? Ou a gente trabalha nessa igualdade, ou nessa igualdade, tanto faz. Tá? Aqui eu resolvi trabalhar nessa igualdade, então eu esqueci esse cara aqui. Tá? Então, VN2 é o π D1, B1, VN1, né? Que é todo esse cara, sobre esses termozinhos aqui que foram para o lado de lá, para o denominador, tá? Beleza? Então tá aqui, tranquilo, né? Substituindo os valores que a gente tem lá, a gente chegou com VN2 de 0,49 metros por segundo.
Então, esse cara aqui tem 0,49 metros por segundo. Aí a gente vai trabalhar, né? Tem um monte de coisa que a gente pode fazer aqui, né? Então, vamos, por exemplo, aqui, ó, trabalhar na projeção horizontal da velocidade relativa. Por quê? A gente tem o VN2, a gente sabe que esse triângulo aqui da velocidade relativa, ela tem o VN2 aqui, né? Ela é coincidente com a soma vetorial ali desses dois caras, né? Do W2 com o 2. Necessariamente, esse termo VN2 aqui, né? Ele tem que ser também igual ao W2 seno de beta 2. Tá? Então, W2U... deixa eu ver. Tudo bem, né? Na verdade, ele trabalhou no seguinte. Trabalhou na tangente desse ângulo para determinar o W2U aqui, né? Enfim, tem algumas coisas que pode ser feito, né? Então, vocês entenderam, né? O que é o W2U? O que é essa projeção? É o VN2 sobre tangente de beta 2, né? Porque o tangente de beta 2 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Então, a gente faz aqui que o cateto adjacente ali, né, o W2U, é o VN2 que a gente já tem, sobre a tangente de beta 2 que a gente tem também, 1,17 metros por segundo. O 2 é mais direto, né, da mesma forma que a gente fez para o 1. Então, a gente tem o πd2, N ponto sobre 60, a mesma coisa que a gente fez, né? Então, 17,02 metros por segundo. E aí, está faltando o V2, né? Está faltando o V2, está faltando o W2 ainda. Então, a gente vai determinar o W2 para a gente determinar o V2, porque a gente já tem o U2 aqui, né? Tá? De novo, né? Aí a gente trabalhou nessa soma vetorial aqui, ó, VT2 é o 2 menos W2U. É o seguinte, ó, o VT2 aqui, ó, é esse cara menos esse cara aqui, tá? E onde que é mais fácil fazer isso? Se a gente pegar esse U2 e transportar ele para aqui, para cima, ó, a gente consegue ver direitinho essa relação, né? Tá? Certo? Porque o 2 é esse cara, essa linha aqui em cima também, que a gente fez na hora de fazer a soma vetorial, né? Esse cara é esse cara, e esse cidadão aqui a gente transporta para cá. O W2 a gente transporta para cá, né? É uma forma de fazer soma vetorial, né? A gente pega o W2 e coloca no final do U2, e pega o 2 e coloca no final do W2. E aí a soma vetorial vai dar um vetor ligando a origem dos dois até a interseção dos dois, né? Então esse cara aqui é o 2. E aí fica fácil de enxergar essa relação aqui, né? O 2 é o VT2 mais W2U, né? Então o 2 é o VT2 mais W2U, tá? Beleza? E aí a gente tira a velocidade tangencial em 2 aqui, né? Observa, eu poderia ter feito um monte de outras... né? Poderia ter usado um monte de outras relações aqui para chegar nesses mesmos resultados, né? Então, a gente fica com o 2, que a gente já calculou, e o W2U, que a gente já calculou também. 17,02 menos 1,17, 15,85. Com o VT2 e o VN2, então a gente tem a componente tangencial e normal, a gente pode obter a velocidade absoluta na saída, né? Né? A gente determinou esse cara e esse cara, então o V2 é o VN2 a raiz quadrada, né? Do VN2 ao quadrado mais VT2 ao quadrado. Então, 15,86 metros por segundo. Tá? Então, observa algumas coisas interessantes, né? O VT2 na saída, olha a ordem de grandeza dele, 15,85, tá? Bem perto do U2, né? Que é 17,02 metros por segundo. Então, aqui está bem fora de escala, né? Esse desenho meu está ruim, esse daqui está melhor. Esse daqui está em escala. Olha como é que o VT2 tem uma magnitude relativamente grande. E o VT1, de fato, né? Aqui, ó, o triângulo de velocidade para o VT1, ó. O VT1 de fato é zero, né? Não existe, esse daqui é o V1, então não existe nenhuma componente tangencial do vetor velocidade absoluto na entrada. E na saída, ele é máximo, assim, né? Ele é o máximo que a gente consegue, né? A gente faz um beta 2 aqui para a condição de projeto, né? Para a condição de vazão, né? Que ele seja maximizado.
Tá? Então, aí a gente calcula o head, né, quanto que essa bomba, com essa configuração de beta 2, nessa vazão, e para essa velocidade tangencial 2, fornece de energia para o fluido, ou se fosse uma altura vertical sem atrito, se fosse um tubo vertical sem atrito, quanto que você conseguiria elevar o fluido de 27,5 metros. Ou se for uma tubulação horizontal, né, com perda de carga de 27,5 metros, essa bomba consegue bombear nessa vazão que a gente determinou aqui, 0,0195 metros cúbicos por segundo. Nessa condição de projeto aqui, se fosse um tubo horizontal com a perda de carga de 27,5 metros por atrito, né, essa bomba conseguiria fornecer 0,0195 metros cúbicos por segundo, ou 117 litros por minuto, se isso for uma unidade mais intuitiva, né, para vocês. E aí a gente consegue saber também a potência que o eixo demanda, a potência que o eixo da bomba demanda. É aquela relação que a gente já viu anteriormente, né? Head, peso específico, vazão. Temos o head, peso específico aqui é água, né? Ela não fala no momento que é água, rotação da bomba, né? Ele não fala que é água, mas aqui a gente bota aqui, né? Funcionando com água. Para a gente ter essa massa específica aqui de 999, tá? Aqui a aceleração local da gravidade e a vazão. Então, 524 watts ou 0,7 HP. E o torque no eixo, né? É a potência sobre a rotação em radianos por segundo, de 3,95 Nm. Então, você teria que ir lá para um fabricante, né? Você, como engenheiro mecânico, se você precisar dimensionar uma bomba para vencer uma perda de carga de 27,5 metros ou um desnível, né? Eventualmente você tem um reservatório aqui, e aí você tem um outro reservatório aqui, né? E aí você tem uma tubulação, uma bomba ali no meio. E digamos que a perda de carga aqui, né? A perda de carga total na tubulação, vou chutar aqui, seja de 7,5 metros e que esse desnível aqui seja de 20 metros. Então ela tem que vencer uma perda de carga total, né? Uma diferença de energia total por causa da variação aqui, a variação de altura dos dois reservatórios, a perda de carga por atrito ali na tubulação, né? Se o somatório desses dois caras for 27,5 metros, você vai precisar de um motor, de uma bomba que forneça, né, nessa configuração, claro, né, nessa configuração aqui de peridor que a gente está vendo, uma bomba que forneça 0,7 HP, preferencialmente a 1.300 RPM, e que forneça esse torque aqui, né? O seu motor elétrico tem que fornecer 3,85 Nm. Para essa rotação ele vai consumir 0,7 HP, né? E com isso a sua bomba vai conseguir vencer uma perda de carga total de 27,5 metros na vazão de 0,00195 metros cúbicos por segundo. Tá? Beleza? Alguma dúvida aí? 9h05, vamos dar uma paradinha aí de 10 minutos, se alguém quiser aproveitar para tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta. Não? Então, beleza. Então, daqui a 10 minutinhos... Oi, diga, fala aí, José. Eu entendi tudo, menos como você achou o V1. Você poderia voltar um pouquinho? Volto, claro. V1. Foi o mais simples, cara, olha só. O V1, por que o V1 aqui ele coincide com o VN1? Porque a entrada é radial. Eu estou dizendo que esse ângulo beta1 relacionado aqui, né, associado à velocidade relativa, somado vetorialmente com o 1, tem que dar uma resultante que a velocidade tangencial é zero. Então, o que eu fiz aqui? A primeira coisa, eu determinei o 1 aqui, que é o mais fácil de ser obtido, né? O 1, certo? Isso aqui você entendeu? O 1. Sim, sim. Beleza? Agora, tem uma relação entre o 1 e V1, que a tangente de beta1, que eu sei, né? O beta1 foi dado, a tangente de beta1 é o cateto oposto, que é o V1, sobre o cateto adjacente,
que é o U1. Então, eu tenho esse cara, né? Esse cara eu acabei de calcular. Aqui. Esse cara eu sei, o beta1 foi dado aqui, ó, 20 graus. Então, tangente, então tá aqui, ó. O V1, que é igual ao VN1, é o U1 tangente de beta1. Tá? Nossa. Tangente. Entendi, Entendeu? entendi, desculpa. Beleza? E aí o W1, ele é o W1, né, o que falta para fechar o triângulo de velocidade, ele está aqui também, né? Então é esse cara ao quadrado, mas esse ao quadrado, tá? Uhum. Ok. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida aí? Beleza. Opa. Então, 9 e 6, vamos até 10 e 16, tá? Daqui a pouquinho, vou parar a gravação aqui.